se assentar. Meu pastor, obrigado. Sim. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo, querido. E abrisse no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Pastor, Lamentações de Jeremias, eu sei. Eu sei que não é um dos livros mais lidos, eu sei, querido. Mas é o que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que Deus vai falar contigo, amém? Aleluia, glórias a Deus. Jeremias, que nós crescemos ouvindo dizer o profeta chorão. Irmão, mas também quem não choraria passando pelo que ele passou? Homens de Deus passam por lutas. Aliás, parece que é uma regra isso, né? Quem quiser ser usado vai ter que ser marcado. E ser marcado é... Quem quer ser usado por Deus? Amém. Quem quer ser usado? Tem irmão que não levantou a mão aí não. Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo. Quem quer ser usado por Deus? Amém. Vai ter que ser marcado, amado. Eu estava mostrando para o pastor como é que a nossa igreja lá no Rio, em Nova Iguaçu, começou, né? Ele ficou com o olho arregalado assim. Eu falei, mas começou desse jeito. Luta. Mas vamos lá. Jeremias, capítulo 3. Diz assim, a partir do versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me conduziu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem. Quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes, e mesmo quando eu chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas sendas, e como urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me dos meus caminhos e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me na cinza. Tirou-me a paz e esqueci-me do que é a prosperidade. Eu estou lendo na versão da NVI. Na versão Almeida diz, eu me esqueci o que é a felicidade. Por isso eu digo, o meu esplendor já desapareceu, bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Eu estou lendo na NVI, na da Almeida diz, por isso eu digo, acabaram-se as minhas forças, assim como a minha esperança no Senhor. Eu não tenho mais forças e eu não tenho mais esperança no Senhor. Queridos, são palavras de um profeta, são palavras de um homem de Deus, são palavras de um homem que, aliás, Jeremias é um dos meus preferidos, amados. De verdade, hoje ele é um dos meus preferidos. Não era não, mas, um camarada que teve a coragem de dizer, de contar, de expressar o que ele estava passando e mais. Ele teve coragem de escrever um livro sobre as suas lamentações, sobre as suas questões com o Senhor. Era um profeta que estava, amado, Jeremias era contemporâneo de Daniel. E Israel havia sido sequestrado pelos babilônicos, eles estavam em cativeiro. E os babilônicos, eles tinham o hábito de levar primeiro os nobres. Eles não levavam primeiro a classe, né, C. Eles levavam primeiro os nobres. Daniel era da classe nobre, por isso ele servia à corte. E eles faziam isso a fim de agregar conhecimento. Eles levavam os cientistas, os médicos, então, enfim, os professores.
E eles deixavam os mais pobres para depois. Embora Jeremias ele ficasse ali no meio, ele escolheu não ir para o cativeiro. E ele fica servindo, ele fica profetizando. Aliás, ele profetizava antes para um povo dizendo: vai vir a destruição, vai vir o cativeiro. E o povo não acreditava. E aí esse cativeiro chega. Agora ele tem que profetizar para um povo que está mais descrente ainda, está mais arrebentado da alma ainda. Eles não creram nele antes, não criam nele depois, e agora está pior porque está todo mundo ferido de alma. E aí, amado, ele entra numa crise com Deus e ele sofre, porque esse povo zombava dele. E esse povo o maltratava antes e depois, e agora ele entra numa questão com Deus. Por que é que o Senhor me deixa falar? Por que é que o Senhor me manda falar? Por que é que o Senhor deixa isso acontecer comigo? Será que só eu e o Jeremias já fizemos essa pergunta? Por que é que o Senhor deixa acontecer isso comigo? Tem algum crente aqui que já fez essa pergunta? Falou: não é possível, Senhor? Meu Deus do céu! Vamos lá, eu vou reler aqui rapidinho, para você entender, amado. E quando a gente passa por esse nível de sofrimento, a nossa alma adoece. A nossa alma adoece, não tem como. O que você está lendo aqui são palavras de um homem adoecido da alma. Ele não está bem, não. São palavras de um homem que não está no seu estado normal. Irmão, homens de Deus, a Bíblia relata, eu faço uma lista para você. O Elias adoeceu da alma tanto, ele chega num nível de depressão tão grande que ele fala assim: eu não quero mais não. No caso dele, o Senhor aceitou a carta de demissão, falou: ó, bota um no seu lugar então e vai. E foi. Problema nenhum. E ele continua sendo o quê? O Elias, irmão. O camarada que andava no furacão, que andava no vento, que sumia em um lugar e aparecia no outro. Elias. O que você vai ler aqui são palavras de um outro deprimido. Ele está assim, ó. Olha o que ele começa a dizer: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele está dizendo: Deus se irou comigo. E eu sei o que acontece com alguém quando Deus se ira com essa pessoa. Eu sou o homem que experimentou na carne, que experimentou na pele a aflição trazida pela vara, pela ira de Deus, pela vara trazida. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. E ele diz: ele me conduziu e me fez andar na escuridão e não na luz. Ele está falando de um sofrimento, amado, que te rouba o destino, que te rouba a direção. Quem anda na escuridão não sabe para onde está indo. Quem anda na escuridão não tem rumo certo. Ele está falando: olha, eu estou passando por isso, eu estou aqui sem saber para onde vou, eu não sei qual é o próximo passo a dar, porque eu não sei que direção eu estou tomando. Ele diz mais: sim, ele virou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Ele está falando de um sofrimento que te acompanha, não é um momentozinho do mês. Poxa, chega esse período do mês, eu fico meio triste. Não, ele está falando de um sofrimento que te acompanha, não é um momentozinho do dia. Eu tenho amanhecido tão triste, depois melhora. Não, ele está falando que é vez após vez, o tempo todo. É todo dia, é toda hora. Ele amanhece desse jeito, ele entardece desse jeito, ele anoitece desse jeito, todo dia, o tempo todo, vez após vez. E ele diz mais: fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele está falando de um sofrimento, amado, que talha o seu rosto, que faz você, jovem de 25 anos, parecer que tem 60. Você já teve essa experiência assim de perguntar para alguém: rapaz, qual é a tua idade? Quando a pessoa fala, você fala: hein? Quem já? Você se assusta quando dizem. A gente vai em regiões do Brasil, e não só do Brasil, mas do mundo, onde de gente tão sofrida, que quando a gente pergunta a idade, você não acredita. Você fala: meu Deus. Ele está falando, Jeremias está falando: eu envelheci. Eu envelheci. Ele diz nesse mesmo versículo: ele fez a minha pele e a minha carne envelhecessem, mas ele quebrou os meus ossos. É claro que os ossos dele não estavam quebrados literalmente. É claro que ele não estava com nenhuma fratura, mas ele sentia dores. Ele está falando de um sofrimento psicossomático, amado.
Ele está falando de um sofrimento que te faz sentir dores que o médico não consegue descobrir. Que problema você tem? Você vai no médico, faz uma bateria de exames e ele não consegue te dizer o que é que você tem. Por quê? Porque ele está na tua alma. Essa dor está na tua alma, esse sofrimento está na tua alma. Não é só uma questão física. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Ele está dizendo, eu sou um homem amargurado. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Olha o que ele está dizendo. Fez-me habitar na escuridão, como quem já morreu há muito tempo. Ele está falando de um sofrimento que te rouba a vida, que tira a vida antes da morte chegar. Ele está falando de um sofrimento que deixa você existir, só não deixa você viver. Existir é uma coisa, viver é outra, tá? Ele está falando de um sofrimento que deixa você continuar indo para a faculdade, indo para a escola, indo para o trabalho, vindo para a igreja, amado, creia você ou não, vindo para a igreja, sem vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundante. É triste dizer, mas muita gente está existindo sem viver, amado. Jeremias, ele está dizendo, eu me sinto como os que há muito morreram, amado. Ele está dizendo, eu não me sinto vivendo, eu não tenho vida, eu não estou me sentindo vivendo. Eu não tenho prazer nas coisas. E quando é que esse tipo de coisa acontece? Quando a gente não tem mais prazer. Você não tem mais prazer na família, você não tem nem mais prazer na casa do Senhor, sabe? Nada te satisfaz. Não tem graça. Tudo perde a graça. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros, e eu não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Cercou-me de muros. Ele está falando de um sofrimento que te limita. Ele está falando de um sofrimento que não te deixa avançar. Ele está falando de um sofrimento, querido, que não permite que você progrida. Será que só eu e Jeremias já nos sentimos assim? Meu Deus do céu! Parece uma música maldita que tinha lá, só quem é da minha época vai lembrar disso, que teve um especial na Globo, que o Raul Seixas cantou uma música que dizia pluft, plaft, zoom, não vai a lugar nenhum. Quem lembra disso aí? Aí, ó, os velhos lembram. Não vai a lugar nenhum. Por mais que você se esforce, por mais que você estude, por mais que você faça, por mais que você queira, não vai. Parece que está sempre atado, parece que está sempre amarrado. Jeremias está dizendo assim, eu me sinto atado. Ele colocou muros diante de mim, eu não posso, sabe? Me cercou de muros, eu não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes, e mesmo quando eu chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Meu Deus do céu, ele está falando, eu oro, eu clamo, e ele não responde. Será que só eu e Jeremias já tivemos isso, amado? Pelo amor de Deus, quantas vezes eu já dobrei o meu joelho e parece que... Quem já? Além de mim e dos Jeremias. Você está desesperado, você está precisando de uma resposta e você clama aí. Cadê? O céu está em silêncio. Deus diz, Jeremias está dizendo, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedras lavradas e fez tortuosas as minhas sendas. Olha o que Jeremias está dizendo. Jeremias está dizendo que um caminho que teoricamente seria fácil, o Senhor vai e colocou pedras onde não tinha. Ele impediu o meu caminho. E diz mais, ele fez tortuosas as minhas sendas. Um caminho que era reto, que era... Sabe? Ele está dizendo que Deus dificultou o caminho dele. Amado, eu tenho que confessar que eu já tive essa sensação por diversas vezes. Olhando para a vida do outro, e isso é um problema nosso. A gente olha para a vida do outro. Olhando para o caminho dos outros,
Principalmente você olha para você e fala: Senhor, eu tenho me esforçado em viver em santidade. Eu sou, sabe, desde menino servindo na tua casa. Senhor, olha aí, Senhor. E parece, eu estava falando ainda há pouco com o pastor, parece que para a gente o negócio é mais brabo. É mais difícil. É luta. A gente conseguiu comprar, eu falei, cara, começamos a igreja num hotel. Fomos expulsos por causa do barulho. Também com o André Matos tocando bateria lá, e fomos expulsos. Ficamos, a igreja acabou por causa disso, porque não tinha onde se reunir. Deus deu um local, uma área específica que a gente não podia avançar. Falei, vai ser aqui, vai ser aqui. Não tinha lugar, conseguiram um terreno cheio de mato. Um terreno que, teoricamente, falei, cara, esse terreno não serve. Mas quando botamos o pé no terreno, o Senhor falou, é aqui. Ficamos no terreno, orando, porque não tinha igreja mais. Fomos lá, íamos de madrugada a orar naquele terreno. O povo começou a chegar. Não tinha templo, não tinha nada. Um amigo era paraquedista, ele botou um paraquedas. Abriu um paraquedas para nos proteger do sol, porque a gente orava lá até 10 horas da manhã. E o povo começou a chegar, a gente começou a fazer culto domingo. Começou a fazer culto domingo. E o dono do terreno falou, vocês não querem alugar a casa do meu filho, que era do lado, encostado no terreno? Eu falei, deixa eu ver. Aí eu falei, era uma casa pequena, mas tinha um banheiro. Eu falei, pelo menos teremos um banheiro. Alugamos a casa do filho. Conseguimos organizar lá e ajeitar um lugarzinho, um espaço pequeno que dava 150 pessoas. Já íamos fazer o segundo culto. Vem a pandemia. Pandemia foi complicado demais. E aí, amado, eu falei, bom, na pandemia eu pensei que fosse acabar. O Senhor sustentou, não sustentou. Sustentou, melhor dizendo, não acabou. E aí, amado, no meio da pandemia, quando liberaram para 1/3 da capacidade, eu não sei se aqui foi assim, no Brasil foi assim, 1/3 da capacidade, eu vi que estava vindo muitos visitantes, às vezes tinha que deixar todos os membros do lado de fora e só os visitantes dentro, e eu falei, não, se liberar agora, a gente não vai ter espaço para cultuar. A gente entendeu que era a hora tínhamos que fazer alguma coisa. Lançamos um desafio de comprar uma tenda. Compramos uma tenda, amado. E estávamos, sabe, a tenda reformando, botamos drywall por dentro, rebaixamento. Estávamos ajeitando, finalizando para colocar o ar-condicionado. E nós iríamos fazer a parte de fora, tirar a lona e botar telhas de aço. Estávamos fazendo isso quando vem um vendaval que nunca veio na cidade. Eu nunca vi em toda a história da minha vida naquela cidade o vendaval que deu e arrebentou com tudo. Tivemos que ou parávamos ou reconstruíamos. Eu falei, não, agora a gente vai reconstruir, eu vou fazer maior ainda. Eu sou pirracento, mas eu sou vascaíno, irmão. Aleluia. É assim que se faz, né? Sabe que... Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer maior. Agora vou botar a galeria só para envergonhar o inferno. Levantamos, amado. Está lá de pé. Mas, amado, é luta. Então, parece que para os outros é sempre mais fácil do que para você. Você olha para um lado, meu amado, pelo amor de Deus, Jeremias está dizendo, ele botou obstáculos no meu caminho. O meu caminho é mais difícil que o outro. A gente olha, meu Deus do céu, a gente paga um preço de jejum, de oração e de santidade. Aí você vê o outro que vive enterrado no lamaçal do pecado e parece que ele está vencendo e você está perdendo. Outro dia eu estava conversando sobre isso com um pastor amigo meu, falou, parece que ele está tendo sucesso e a gente parece que fracassou. Ele falou, não, ele está ganhando dinheiro, é outra coisa, sucesso é outra coisa. Sucesso fala de sucessão. Vocês estão deixando sucessão. Sucesso é o que Jesus fez. A obra que ele começou está aqui, ó, até hoje. Sucesso fala de sucessão, amado. Ele está ganhando dinheiro, é outra coisa. O que acontece com ele é que ele é um fracassado bem pago. Só que no mundo que a gente vive hoje, as pessoas acham que quem ganha dinheiro é que está tendo sucesso. Não. Sucesso é outra coisa. Mas volta para cá. Arrancou-me dos meus caminhos e deixou-me e despedaçou-me. Não. Como pulei aqui os versículos. Como um urso à espreita, como um leão escondido.
arrancou-me dos meus caminhos e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Ele está falando de uma sensação de abandono. Preparou o seu arco e me fez alvos da sua flecha, atingiu o meu coração com flechas da sua aljava, tornei-me objeto de riso de todo o meu povo, nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Jeremias está falando que as pessoas zombavam dele. Era bullying, amado. Era. Jeremias passava na rua, as pessoas falavam: ué, tu não é profeta? Ué, cadê o homem de Deus? Cadê você? Faziam musiquinhas, ele disse que faziam músicas a respeito dele. Vai Jerê maluco, vai Jerê doidão. O camarada botava o pé na rua, as pessoas zombavam dele. Nas suas canções, e não era uma hora do dia, era o tempo todo. Ele está falando do tempo todo, era humilhação, vergonha. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Amargura, amado. Ele se torna um homem amargurado. Quebrou os meus dentes com pedras. Ele está falando de um sofrimento que te rouba o sorriso. Ah, quantas pessoas a gente percebe às vezes chegam na igreja que não conseguem, de tanto sofrerem, não conseguem mais sorrir. Você tenta, sabe, ser gentil, brincar e sabe, o sofrimento rouba o sorriso do teu rosto, amado. Ah, tirou-me a paz. Ele está falando: eu não tenho paz. E eu me esqueci o que é a prosperidade. Tem uma versão da Almeida que diz a felicidade. Aquela ali está: eu me esqueci do bem. Eu esqueci o que é a felicidade. Eu esqueci o que é a prosperidade. E aí ele chega a uma conclusão: por isso eu digo, acabaram-se as minhas forças, assim como a minha esperança no Senhor. Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias agora está dizendo: eu não tenho mais força para continuar do jeito que estou. Eu não tenho mais força para dar mais um passo. Assim como também eu não tenho mais esperança. Eu não espero mais nada do Deus de Israel. É difícil imaginar que um profeta de Deus, um homem como Jeremias, chegue nesse ponto. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando foi a primeira vez que eu me lembro de que esse texto, sabe, mexeu comigo? Tem bastante tempo. Foi exatamente há 27 anos passados. Eu tinha 6 meses de casado, tinha acabado de casar. Minha esposa deve vir no segundo culto aqui, mulher mais linda do Brasil. Acabei de casar, a minha esposa vai e é atropelada na saída da igreja. Sofre um acidente e ela quebra o lado direito todo. Fratura exposta aqui na tíbia, no perônio, costela, clavícula. Amado, e por conta daquele acidente nos trouxe problemas sérios. Eu tive que deixar o trabalho que eu estava fazendo para ficar cuidando dela, e isso nos trouxe problema financeiro terrível, a ponto de eu ficar zerado em casa e não ter nada, a ponto de não ter recurso. Eu me lembro de um dia onde o gás de casa acaba e eu já não tinha mais onde buscar, onde pedir ajuda, e eu saio desesperado, sabe, orando pela rua, pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? E tentando imaginar uma solução para aquela situação. Ela estava com fixadores externos na perna. E tentando imaginar o que eu podia fazer. E eu me lembro que deu por volta de 1h da tarde, eu não tinha conseguido nada. Eu volto para casa me sentindo o fracasso do fracasso. Isso para a vida de um homem é terrível. Eu volto para casa mal. E quando eu chego em casa, eu encontro ela com 2 muletas e com ferro na perna. Ela tinha improvisado um fogão a lenha e ela estava cozinhando, tinha dado o jeito dela. Amado, como eu chorei. Eu fui para o quarto e chorei pra caramba. E aí eu vou para a sala, eu pego a Bíblia, eu falei: não, Senhor, Jeremias, fala alguma coisa comigo, Senhor. Eu me lembrei que a minha mãe sempre dizia que onde você abria a Bíblia é Deus falando. Ela falava quando a gente mulher, onde abria a Bíblia é Deus falando. Abriu, não muda não, que é Deus falando.
E a gente, como bom carioca, a gente sabe onde é que estão as bênçãos, mais ou menos. Já sabe onde é que está a direção do... A gente sabe já mais ou menos, ó, vamos no Salmo, que no Salmo tu erra menos, né? Irmão, nesse dia, para mim eu tinha errado, mas eu acho que eu acertei. Eu abro, mano, cai em Lamentações de Jeremias. Falei, não, Lamentações não, pai. Eu estou mal, o Senhor está me trazendo para o livro de um cara que vai fazer o quê? Depois de dizer que não tem mais força, vai pular de um prédio. Não, o Jeremias está pior do que eu. Mas mesmo assim eu lembrava da minha mãe dizendo, é Deus falando. Oh, leia, é Deus falando, amém? E eu comecei a ler, e eu li isso tudo. Eu sou o homem que viu a aflição. Ele quebrou os meus dentes, ele me cercou o meu caminho. Eu estou atado, eu falando, meu Deus do céu, como é que faz? Como é que ele vai fazer o próximo passo? Fui lendo, mas quando chegou, amado, nesse versículo 18, que ele diz, acabaram-se as minhas forças, assim como a minha esperança no Senhor, eu falei, não dá mais não. A partir daqui não dá mais não. Parei, fechei a Bíblia, fui tomar o último gole de café que tinha em casa, sentei chorando de um lado, a mulher chorando do outro. Falei, tem como, Senhor? E o Espírito Santo de Deus dizia, volta e leia. E eu disse, não vou ler, Senhor, não dá. Esse troço está me deprimindo mais. Ele disse, volta e leia. Falei, não, Senhor. E ele dizia, volta e leia. E eu me deixei ser vencido. E glórias a Deus porque eu voltei. Graças a Deus porque eu voltei e terminei de ler o texto, amado. Eu não sei o que acontece do versículo 18 para o versículo 19. Eu não sei quanto tempo leva do versículo 18 para o versículo 19, mas alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Às vezes eu começo a escrever uma canção numa semana e termino na outra. Talvez pode ter passado uma semana, pode ter passado alguns dias. Mas, amado, o Jeremias que fala no versículo 18 parece nem ser o mesmo do versículo 19. Porque no versículo 19 ele começa a clamar. O Jeremias que tinha desistido no 18, ele começa a clamar no versículo 19. O Jeremias que tinha dito, eu não espero mais nada do Deus de Israel, ele começa a clamar, ele começa a dizer assim, põe aí o versículo 19, lembra-te da minha aflição. No NVI digo, lembro-me, mas na Almeida diz, lembra-te da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Aí ele diz, lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Amado, ele está dizendo, enquanto eu lembro da minha aflição, enquanto eu lembro da minha amargura, enquanto eu lembro do meu pesar, enquanto eu lembro das minhas dores, enquanto eu fico pensando no que não deu certo, enquanto eu fico pensando na afronta, enquanto eu fico pensando no prejuízo, enquanto eu fico pensando na vergonha, enquanto eu fico pensando do bullying que eu sofri, enquanto eu fico pensando na crise dentro de casa, enquanto eu fico pensando do diagnóstico dos médicos, a minha alma desfalece dentro de mim. Segura aí, não passa para o próximo versículo, porque o próximo versículo você conhece muito bem, você cansou de citar ele, mas eu duvido que você imaginava que fosse nesse contexto. Ele diz, enquanto eu me lembro disso tudo, a minha alma desfalece, porém, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia, aleluia. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Eu quero me lembrar do que me dá esperança. Eu pergunto para você, tá bom, mas o Jeremias lembrou do quê? O que é que poderia ter dado esperança para o Jeremias? Segura, não passa não. Esse é outro versículo que você está cansado de citar também, amado. Mas eu não acho que você imaginasse talvez que viesse toda essa lamentação dele antes. O que Jeremias lembrou? Ele lembrou, querido. Ele lembrou no versículo 22
que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deixa eu dizer algo para alguém que chegou aqui nessa noite desesperado, cansado e sobrecarregado: você não vai perecer, porque você serve a um Deus que é cheio de graça, favor e misericórdia. Deixa eu dizer algo para essa igreja: as misericórdias do Senhor são inesgotáveis sobre essa casa. As misericórdias do Senhor não têm fim sobre a tua família, aleluia. E diz mais: essas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Do que Jeremias se lembrou, ele disse: eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Eu preciso dizer para você: o livramento vai chegar, o livramento vai chegar, o teu socorro vai chegar, a provisão vai chegar. Espera no Senhor. Aleluia! Oh! Do que mais o Jeremias se lembrou? Ele se lembrou que o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, e para com aqueles que o buscam. E o que mais? Eu poderia dizer, e eu quero finalizar aqui. Bom é esperar pela salvação do Senhor, mas isso em silêncio. Jeremias chega à conclusão que bom é esperar pela salvação do Senhor, mas isso em silêncio. Ou seja, irmãozão, irmãzinha, espera sem reclamar, espera sem murmurar, espera no secreto, orando. Espera pela salvação do Senhor. A salvação virá, o socorro virá, querido. Se a tua família é do Senhor, o Senhor vai ajeitar tudo que precisa ser ajeitado dentro da sua casa. O Senhor vai ajeitar tudo que precisa ser ajeitado nessa casa. Amém? O Senhor vai ajeitar tudo que precisa entrar em ordem. O Senhor vai ajeitar tudo que precisa ser ajeitado na sua vida, se você pôr nele a sua esperança, as suas expectativas. Amém? Amém? Espera pela salvação do Senhor, em silêncio. Eu não sei com quantas pessoas o Senhor está falando, a gente terminou aqui. Mas eu não sei quantos Jeremias estão aqui nessa manhã. Mas eu entendo que se o Senhor nos deu essa palavra, é possível que existam alguns Jeremias aqui no meio dessa pequena multidão. E eu quero orar com você. Queria que todos ficassem de pé. Se você entende que é com você e para você, que hoje é uma manhã onde o Senhor vai virar uma chave e vai virar do versículo 18 para o versículo 19, amém? Que o Senhor vai saltar do versículo 18 para o versículo 19 na tua vida. Se você entende. E outra coisa, precisa ter vergonha não, tá? Porque se um Jeremias, amado, que é um profeta, e eu entendo que o Jeremias era um profeta dos maiores, ele não teve vergonha de escrever um livro de lamentações. Depois dele a gente pode fazer, qualquer que pode dizer, né? Depois dele a gente pode dizer, ó, tô mal, tô ruim, tá dando certo não, tá embaçado. Então eu queria que você saísse do seu lugar, se você entende que é para você essa palavra. Eu quero orar. A gente vai terminar aqui orando. E se você entende que hoje é manhã de mudar, pode vir. Vem. Pode vir, Jeremias. Nós vamos cantar uma canção e vamos orar. Os líderes dessa casa também vão impor as mãos aqui. Vamos orar por vocês. Oh, Senhor, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade
me alcançar. Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, cante. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Oh, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Canta aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia, Espírito do vivo Deus, nós invocamos, Senhor, nós te invocamos. Espírito do vivo Deus, Senhor, nós te pedimos, passeia aqui no nosso meio. Espírito do vivo Deus, oh Senhor, vá de encontro a cada coração angustiado agora nessa manhã, a cada, Senhor, Jeremias que chegou aqui, ó Deus, diante do teu altar, que reconhece que precisa de ti, que reconhece que se não for o Senhor não há mais como. Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, arranca todo o peso, todo o fardo, todo o cansaço, todo o pesar, toda a vontade de desistir, toda a vontade de parar, em nome de Jesus. Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda a vontade de retroceder seja arrancada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a tristeza, toda a angústia do inferno, todo espírito de morte, todo espírito de depressão, todo burnout agora seja arrancado pelo poder do nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Pai, vai
Vai renovando agora as forças dos teus filhos. Vai renovando agora a força dos teus filhos. Vai renovando os sonhos, a esperança, a esperança, a esperança. Mostra a eles, Senhor, de verdade, que as tuas misericórdias se renovam, se renovam, se renovam. Que eles não vão perecer, que eles não vão sucumbir, porque tu és um Deus de misericórdia, de graça, de favor. Tu és um Deus que socorre, que socorre. Tu és livramento, tu és livramento. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, recebe renovo de Deus em nome de Jesus. Recebe graça sobre graça sobre graça em nome de Jesus. O Senhor renova nessa manhã a tua esperança. O Senhor renova nessa manhã a tua força. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, faz aqui, Senhor. Faz aqui, Senhor. Faz aqui, Senhor. Eu queria que você repetisse comigo uma oração. Você pode dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui nessa manhã, e eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Ti. Eu reconheço que se não for o Senhor, eu vou perecer. Por isso, eu quero entregar o controle da minha vida nas Tuas mãos e Te reconhecer como meu Senhor e meu Salvador. Venha assumir o controle, Senhor. Permaneça assim. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu sempre faço essa oração, e é uma oração para ajudar você a tomar a maior decisão da sua história. É uma oração para ajudar você a tomar a decisão que vai mudar a tua vida. A decisão de ter Jesus como o Senhor da tua vida, como aquele que te direciona. De verdade, amado, eu no controle, você no controle, não dá certo. Uma vida controlada pelo Senhor Jesus, ela é uma vida de vitórias. Então nós fizemos essa oração. E eu quero perguntar àqueles que fizeram essa oração pela primeira vez e hoje entendem que de verdade precisam, que não podem sair daqui dessa manhã sem receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Você quer hoje entregar a sua vida a Jesus. Talvez você não soubesse fazer essa oração sozinho, mas você fez e é isso que você quer fazer. Existe alguém nessa manhã que quer entregar a vida para o Senhor Jesus hoje pela primeira vez? Você que nunca fez isso, você que nunca confessou Jesus como seu Senhor, e hoje você quer viver na dependência dEle. Existe alguém? Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Deixa eu estender esse convite agora a você que já serviu ao Senhor em algum momento da sua história. Você que já serviu ao Senhor em algum momento da sua vida. Mas a verdade é que quem sabe você se feriu e você se afastou do centro da vontade de Deus. Você não se afastou da igreja, você se afastou do centro da vontade de Deus. Hoje você sabe que você está longe da vontade de Deus. E Ele te trouxe aqui nessa manhã e você veio sem saber que veio a convite dEle, não de homens. E Ele hoje, amado, marcou esse encontro com você para dizer que é tempo de você voltar para os braços dEle. Então, quem chegou aqui nessa manhã e sabe que precisa voltar aqui e agora, levanta uma de suas mãos, amado. Glórias a Deus, glórias a Deus. Não resista à voz do Espírito Santo. Mais alguém? Eu sei que existem mais pessoas que precisam voltar para Jesus aqui nessa manhã, amado.
Algo que o Espírito Santo me diz, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Você pode vir aqui, os irmãos que não estão voltando, pode vir aqui. Eu quero orar com você, pastor. O pastor vai orar com você. Traz esse querido aqui, traz essa princesa de Deus aqui também. Existe mais alguém, amado, que entende que precisa voltar para o Senhor Jesus hoje? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. 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 Cadê o irmão? Tem um irmão aqui na esquerda aqui. Cadê? Tá vindo. Pastor, por favor, cadê? Pastor, me perdoa o horário. Eu prometo que no segundo eu vou me controlar.